Será que é só aprender hipnose e você já pode sair por aí atendendo outras pessoas? Seja muito bem-vindo ao meu curso de hipnose e hipnoterapia gratuito que eu estou fornecendo aqui pelo YouTube. Se você quer acompanhar esse curso desde a primeira aula, aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar um link para a playlist completa desse curso, desde a primeira aula até a última que nós já lançamos. E na aula anterior, a gente falou um pouquinho mais sobre como formular sugestões hipnóticas, né? Eu trouxe para você alguns pontos que eu acredito que são extremamente importantes na hora de você gerar uma sugestão para aumentar a chance de o sujeito acatar a essa sugestão. E bom, agora que você já entende um pouco melhor sobre sugestão, a gente não tem como deixar de falar sobre a diferença de hipnose de entretenimento, que é isso que você está aprendendo agora, né? Que você aprendeu nessas aulas até aqui agora, você não aprendeu nada de hipnoterapia, somente de hipnose clássica, ou seja, de hipnose de entretenimento. Então qual é a diferença de hipnose de entretenimento para hipnose clínica, ou seja, a hipnoterapia? Bom, a hipnose de entretenimento ela é muito fácil de ser compreendida, porque basicamente ela se resume à sugestão direta. O que seria sugestão direta? Basicamente você vai pedir para o sujeito executar algo que você gostaria que ele fizesse de uma maneira direta. Ou seja, você quer que ele cole as mãos? Você vai dizer, olha, você vai colar suas mãos agora. Você quer que ele alucine com alguém? Você vai dizer, olha, você vai alucinar agora. Você quer que ele esqueça o nome? Você vai dizer, o seu nome desapareceu. Ou seja, você vai dar a sugestão direta para essa pessoa, tá? E durante o entretenimento, isso funciona muito bem. Por quê? Porque no momento em que a pessoa ela está hipnotizada, ela está em transe hipnótico, ela acaba aceitando as sugestões do hipnólogo como se fosse verdade, né? Ou seja, ela não questiona se aquilo não faz sentido, né? Que é uma sugestão, algo que não, né, não está acontecendo de fato com ela, ela aceita basicamente qualquer coisa, desde que não fira a ética, a moral, os bons costumes dela, ela vai sim aceitar essa sugestão. Agora, o grande problema é que assim que a hipnose termina, aquela sugestão para de funcionar. Tá? Ou seja, quando o sujeito ele sai do estado de transe hipnótico, é como se a mente dele fizesse uma varredura, né, em tudo que está sendo executado naquele momento e fala, peraí, não faz sentido eu esquecer o meu nome, não faz sentido eu achar que o meu nome é paçoca, não faz sentido eu achar que a Lady Gaga está aqui do meu lado, né? Ou seja, o pensamento crítico volta a ser executado e todas aquelas sugestões diretas que você deu simplesmente param de funcionar. Então aqui você talvez já está se perguntando, peraí então, como que eu vou fazer terapia com uma pessoa se toda a sugestão que eu dou, quando ela sai desse estado, a sugestão simplesmente para de funcionar? Essa é uma excelente pergunta e a resposta para isso é a gente não faz terapia com sugestão direta. Ou seja, não basta você aprender a hipnotizar, a aprofundar sintomatologia do transe, né, saber como esquecer nome, esquecer número, fazer alucinar, nada disso importa na hora que você for aprender a fazer hipnoterapia. Tá? Aprender hipnose é o primeiro passo, é 5% da carreira do hipnoterapeuta. E é por isso que não basta você aprender hipnose para conseguir já fazer o tratamento de alguém, conseguir ajudar uma pessoa com depressão, com ansiedade e tudo mais. Por quê? Porque o trabalho do hipnoterapeuta, tá? O estudo do hipnoterapeuta não é sobre hipnose, mas sim sobre terapia. Tá? Depois que o hipnoterapeuta ele aprende como hipnotizar alguém, todo o estudo dele, todo o foco, a dedicação dele é voltado para ferramentas da psicologia. Ele não quer mais saber de indução, ele não quer mais saber de aprofundamento, que ele já entendeu isso, esse processo é 5 minutos na clínica. Tá? O restante da nossa sessão é puramente ferramentas da psicologia. E é isso que difere a hipnose de entretenimento da hipnose clínica, da hipnoterapia. Na hipnoterapia, a gente não vai utilizar de sugestões diretas. 3, 2, 1, essa depressão foi embora. Não. Tá? Quando a gente fala sobre hipnoterapia, o hipnoterapeuta primeiramente tem que compreender o cliente. Ele está com depressão? Quais são os sintomas que essa depressão traz? Quais são as origens que esse meu cliente tem dessa depressão, né? Eu preciso entender sobre como as memórias afetam o meu cliente, eu preciso entender sobre gatilhos mentais que o meu cliente pode ter.
Eu preciso entender se o meu cliente está tendo algum tipo de conflito interno, né? Ou seja, tem todo um embasamento que você precisa ter antes, né, para compreender de fato qual é o caso que aquele cliente está tendo e entendendo profundamente sobre o que aquele cliente está passando, aí o hipnoterapeuta ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um plano de tratamento. Ou seja, ele vai definir quais são as ferramentas, quais são os protocolos que eu conheço que eu vou aplicar nesse cliente para livrar ele de algum sintoma, para livrar ele talvez de um gatilho, para conseguir resolver um conflito interno que ele está tendo. Então, por exemplo, quando você vai fazer o tratamento de uma pessoa que tem ansiedade, se você fosse fazer como na hipnose de entretenimento, você ia dizer 3, 2, 1, essa ansiedade foi embora, né? Ia funcionar? Ia. Enquanto o sujeito estivesse hipnotizado, ele não ia mais sentir ansiedade. Mas assim que a hipnose passasse, pum, voltaria todos os problemas novamente. A ansiedade voltaria exatamente como ela estava antes, tá? E por que com a hipnoterapia não funciona assim? Porque, olha, na hipnoterapia a gente vai identificar por que esse sujeito está ansioso, certo? E a gente vai utilizar o quê? Técnicas da psicologia para resolver isso. Então a gente vai acessar o quê? O inconsciente desse sujeito. A gente vai modificar, ressignificar eventos traumáticos que esse cliente tem. A gente vai dessensibilizar gatilhos que esse cliente tenha, que traz uma resposta emocional para ele, né? Ou seja, tem todo um trabalho terapêutico que é feito por trás, tem todo um estudo sobre terapia, sobre psicologia que é feito por trás. Então, você não pode simplesmente chegar e dar uma sugestão e esperar que aquilo vai resolver a vida do seu cliente. Não vai. Então, o motivo de quando a gente faz hipnoterapia com um cliente, né, todo o processo que a gente fez não vai embora assim que o cliente sai do estado de transe, isso acontece porque a gente utiliza das ferramentas da psicologia. Então a gente vai lá e modifica a maneira com que esse cliente pensa, a gente modifica as crenças limitantes desse cliente, né? A gente utiliza da hipnose apenas como um caminho para acessar de maneira mais fácil o inconsciente e conseguir ressignificar os traumas e os transtornos que esse cliente tem. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo, basta eu aprender hipnose para conseguir ajudar outras pessoas terapeuticamente? A resposta é não, tá? Você precisa estudar sobre terapia para poder ajudar as pessoas de maneira terapêutica. Eu sei que talvez você está pensando, tá, então se não é assim, como que eu faço para aprender? O que eu preciso estudar? Como que eu faço para ser um hipnoterapeuta? Não se preocupe, que agora a gente vai começar a falar exatamente sobre isso. Nas nossas próximas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre hipnose não verbal, que tem muita gente pedindo aqui nos comentários para falar sobre hipnose não verbal, mas logo depois que a gente falar sobre hipnose não verbal, a gente vai começar a aprofundar nesse mundo misterioso da hipnoterapia. Eu quero destrinchar tudo para você, tá? Você vai descobrir tudo que você precisa estudar, o que você precisa saber para conseguir ser um hipnoterapeuta de sucesso, fazer os seus atendimentos e talvez aí ajudar outras pessoas e viver exclusivamente de hipnose clínica. A gente se vê na próxima aula.